na época que eu não tinha barba, né? Aí eu ficava lá, ficava mais parecido mesmo, né? Pessoal, bom dia. Iniciei a gravação aqui, tá? Só quero deixar bem claro que a explicação certinha da disciplina, como que ela vai funcionar, nota, formas de avaliação, né? Tudo isso eu vou explicar na quinta-feira na nossa aula presencial, tá? E aí depois a gente deve ter um hiato aí de 2 semaninhas sem aula presencial, tá? Porque aí vem a semana do Sacaípe e tal. E aí depois, as últimas 2 semanas, né, deste ano, a gente vai ter atividades presenciais, né, lá no nosso campus, tá? Então, e aí para depois, no retorno, mas eu vou explicar direitinho como que vai funcionar a lógica da disciplina lá no dia lá da nossa aula presencial, tá? Hoje, a ideia é o quê? A ideia é a gente começar a iniciar o nosso conteúdo, tá? É um conteúdo amplo, é um conteúdo bem né, denso, tá? Agora, uma coisa que eu não posso deixar de me atentar também é de que a gente tem uma carga horária relativamente menor em relação ao que era do primeiro ano. Então, eu mesmo, eu estou falando por mim, eu tenho que me segurar para não, né, colocar muito conteúdo para vocês, tá? Até porque realmente a gente está falando de uma disciplina que tem 40 horas, né? Não é uma disciplina de 80 horas. Então, normalmente, na semana, quando com a aula fluindo normalmente, né, a gente teria uma aula por semana, né? Como a gente pega as 40 semanas que seria de um ano normal e comprime, né, em 12 semanas, como é que está a questão dos ciclos ainda, né? Então a gente tem ali mais ou menos 3, 4 horas de aula, né, por semana. Então como que eu vou dividir isso? Bem, eu vou dividir, como eu já falei previamente para vocês, aqui na nossa atividade síncrona, né? Aliás, essa atividade síncrona eu marquei como 2 horas, né? 2 aulas, mas ela na prática não vai ter 2 aulas não, tá? Porque realmente deveria ser uma só, mas eu marquei 2 para exatamente se tiver alguma necessidade, eu avanço um pouquinho, tá? Eu avanço um pouquinho, tomo um pouquinho a segunda aula, e se eu não tivesse marcado 2 aulas, algum outro professor poderia ir lá, marcava, né? E aí eu ia ser obrigada a encerrar a aula em 45 minutos, né? E aí então isso ia me dar um pouco menos de jogo de cintura para poder trabalhar os conteúdos, tá? Mas na prática, tá? As nossas atividades síncronas devem ter só uma aula, tá? Só uma aula de 45 minutos. E eu digo assim, devem ter, mas a prática, a verdade mesmo é que a gente sempre vai passar um pouco, né, desses 45 minutos, deve ter 1 hora e 10 minutos por aula, tá? Eu também não vou usar esse pequeno intervalo que tem lá no horário, né? Se vocês olharem o horário direitinho, a aula começa às 10 horas, termina às 10h45, né? Aí tem um intervalo de 15 minutos, e aí depois teria a segunda aula, né, que seria até 11h45. Não vai ser assim que vai funcionar, tá? Esse intervalo de 15 minutos, ele é colocado no horário para facilitar a troca, né, de aula de uma atividade síncrona de um professor para o outro, né? Então, se, por exemplo, eu tivesse só 45 minutos, aí eu encerraria com vocês teriam aquele tempinho de beber uma aguinha, né, e de entrar na outra atividade síncrona, tá? Então, como isso não vai acontecer com a gente, eu vou fazer o quê? Começa a aula 10 horas, avanço 45 minutos, e aí pego aqueles 15 minutos de intervalo, tá? E mais alguma coisa se eu precisar. Mas muito dificilmente a gente deve ir até 11h30, né? Até meio-dia, nada disso não. A gente deve terminar a aula sempre ali mais ou menos 11 horas, 11h10, tá? Até porque a gente tem uma carga horária menor mesmo, e a gente já vai estar dividindo essa carga horária também com, né, as atividades presenciais, tá? Hector, é exatamente por 45 minutos não ser muito suficiente para a gente trabalhar o conteúdo que eu não coloquei só uma aula, tá? É por isso então que a gente vai ter, né, essas 2 aulas aí, mas contando como carga horária, se eu for contar como carga horária, a nossa disciplina esse ano tem uma aula só semanal, né? Tem uma aula só semanal. Então é por isso
que como essas atividades síncronas, né, e essa compressão da carga horária em 12 semanas me permitiu um pouco mais de liberdade, tá, para poder trabalhar o nosso horário. Então, o que, que eu fiz? Eu botei essas duas aulas síncronas, mas eu já estou avisando aqui para vocês que dificilmente a gente vai usar essas duas aulas todas, tá? Outra coisa que é muito importante é que vocês sempre acessem a pasta do Moodle, tá? Antes das nossas atividades síncronas e principalmente antes das nossas atividades presenciais, tá? Por quê? Porque o conteúdo da semana, tá, é o que vai ser trabalhado aqui na atividade síncrona e é o que também muito provavelmente vai ser avaliado nas nossas atividades presenciais, tá? Então, o material de estudo é o material que eu vou estar sempre deixando na pasta do Moodle a partir das 2 horas, das 14 horas de toda segunda-feira, né? Então, toda segunda-feira, a partir das 14 horas, né, vocês têm disponível o material da semana. Ah, professor, por que você bota 14 horas? Porque se vocês olharem lá na planilha das atividades assíncronas, né, a minha carga horária assíncrona está segunda-feira de 2 às 5, né? É que eu programo para vocês mais ou menos estudarem, né? São 3 horas de estudo, né? Por vocês mesmos, tá? Ah, mas eu tenho que estudar segunda-feira, professor? Não, você pode estudar a hora que você quiser. Eu só estou dizendo que é muito interessante que você faça uma leitura e dê uma olhada no material que eu deixo lá, né? Segunda-feira, por quê? Porque aí terça você já tem alguma coisa na cabeça do material, tá? Para a nossa atividade síncrona e principalmente às quintas-feiras, caso haja algum tipo de avaliação, né? A avaliação vai estar sempre relacionada ao material daquela semana, tá? Johanny está aqui dizendo que agora vai ter que estudar de verdade, né? Eu não sei, Johanny, mais ou menos, né? Uma lidinha, uma leitura, mas com certeza, né? Vai ter que dar, assim, não vai ter umas provinhas, umas avaliações, assim. Eu sou grande fã desse tipo de avaliação. Hector, pode falar. Professor, nas suas aulas presenciais, você vai usar livro? Desculpa, repete, eu não entendi. Você vai usar livro nas aulas presenciais? Então, o Hector, o livro, para mim, até quando está normal, sem pandemia nem nada, o livro, para mim, é um material acessório, né? Ou seja, o que é um material acessório? O aluno, ele tem para ele ter um material de estudo, para ele ter um material de leitura, né? Mas eu raramente uso o livro em sala de aula. Assim, abre o livro aí, vamos ler tal coisa. Isso aí não rola muito na minha aula. O que muitas vezes eu uso do livro é assim, vamos fazer uma atividade do livro, né? Aí tem uma atividade lá do livro que eu acho interessante, aí o pessoal pega e usa. Mas o que vai acontecer? No caso agora, né, muito dificilmente eu vou usar isso. Se eu for, como eu falei para vocês, se eu for passar alguma atividade, essa atividade vai ser passada, né, de forma num papel, alguma folha, alguma coisa assim para vocês fazerem, tá? E a gente tem a vantagem de todo o material na pasta do Moodle. Então, assim, creio eu, pelo menos, que todos vocês têm algum tipo de acesso, né, virtual a essa pasta Moodle, ou um celular, né, um notebook, alguma coisa assim, que vocês, no caso, se eu for usar em sala de aula, eu vou autorizar vocês usarem, entendeu? Mas assim, preciso levar o livro para a sala de aula só se eu, né, avisar com antecedência, né? Galera, essa semana, por favor, leve o livro, né? Agora, caso contrário, não precisa levar o livro não, tá? Tudo bem, Hector? Espero ter respondido a sua... Professor, outra dúvida. Uhum, Eu vi que postaram foto do IFE, de como tava lá. E pelo que eu tô entendendo, não vai ter mais daquele almocinho, né, de negócio lá. E agora eles vão distribuir os lanchinhos, né? Pelo que eu tô uhum, entendendo. uhum. É só isso mesmo? Então, Porque, nem... o Hector, pelo que eu entendi, pelo menos por enquanto, que é negócio, né? O nosso campus, por incrível, eu concordo com o pessoal que falou que tá demorando para voltar e coisa e tal. Eu sempre fui um defensor do retorno, mas agora também a gente tem que sempre ter o equilíbrio, né? Eu, por exemplo, sou um grande crítico ao que o Estado fez agora. Voltou todo mundo e que se foda, né? Assim, eu acho também um pouco irresponsabilidade. É sempre bom lembrar que o nosso campus, o Santo Antônio de Pádua, um dos primeiros que está voltando com a atividade presencial, né?
Na verdade, o Campus Centro aqui não tem nenhuma sinalização de que vai voltar esse ano, né? Na verdade, né? Então, tipo assim, a gente está assumindo um risco, o nosso campus, que a gente tem que primeiro ver como que as coisas vão rolar, né? Se alguém vai se contaminar, se vai haver alguma coisa, isso tudo a gente não sabe como vai funcionar. Então, o que o pessoal priorizou é o seguinte, ó, não vamos ficar tempo demais no campus, a gente vai ficar ali para ver, né? Então, muito provavelmente, todas as atividades serão meio período, né? Então, à tarde, inclusive, vai estar livre para o pessoal da limpeza fazer todo aquele processo de higienização das salas e coisa e tal, para ter atividade das turmas da noite, né? Então, como não vai ser obrigado o aluno ficar o dia inteiro no IFE, né? Não tem por que realmente, por enquanto, né, ter o almoço. Então, vai ser isso mesmo. Muito provavelmente vai ser um lanche, né? O aluno vai lá, né, comer um lanchinho que vai ser fornecido, não sei como que vai funcionar, essa parte administrativa eu estou por fora, né? Mas o aluno vai comer o lanche e aí na hora do meio-dia lá ele vai estar sendo liberado, né? Então, nesse primeiro momento, é isso aí mesmo, entendeu? Não vai ter o almoço, aquele almoço que a gente estava acostumado antes, não, né? O Mikael, é meio isso mesmo. Todos nós estamos meio cobaias agora, né? Para a É gente porque ver pelo que eu qual. tô entendendo, pessoal, como mudou muito, eu vou chegar no IFE e não vou saber nem andar pelo IFE. Então, eu quero me precaver se vai ter ou não alguma coisa. Eu Essa é queria uma estar possibilidade, diferente. essa é uma possibilidade, mas por enquanto não vai ter, né, o almoço não. É o que eu estou falando, a gente vai ter esse retorno agora, antes do final do ano, né? Aí nas férias vai se fazer uma avaliação desse retorno, né? Aí no retorno das férias, ainda no terceiro ciclo, a gente vai manter essa estrutura que está agora, ou seja, o que é essa estrutura? Né? Algumas atividades presenciais, talvez alguns professores que não optaram por atividades presenciais agora optem, né? Isso aí também ficou muito a cargo de cada professor, né? Dentro da sua realidade, da sua condição material, né? E aí a gente vai ficar nesse esquema até o final do ciclo, que é lá para final de fevereiro, início de março, né? Aí tudo correndo bem, os números sendo excelentes e o retorno sendo positivo, o que a gente vai fazer? A ideia, pelo menos, é essa. É em março a gente retornar com uma normalidade, né? Ou seja, um novo normal, ou seja, com todo mundo e coisa e tal, mas ainda com as precauções de máscara e coisa e tal. Então, aí no ano que vem, né, o retorno é dentro de uma realidade, né? Porque tem que voltar mesmo, mas tem que voltar com uma certa segurança. Então, essa que foi a opção do IFE, né? Voltar com segurança, né? Então, é mais ou menos essa que é. Pode se criticar aqui, pode se criticar ali, mas eu, pelo menos, na minha opinião, né, foi uma opção interessante do Instituto, né? Um retorno mais, né, responsável possível. Tudo bem, pessoal? Eu vou marcar uma pelada lá na tarde, hein? Ô, Victor, eu acho, não sei se é Victor ou se é Vitor, né? Mas eu acho que, por enquanto, nesse primeiro momento, a quadra vai estar fechada, né? Eu, pelo menos, gosto muito da ideia de jogar bola, entendeu? Mas, por enquanto, a quadra vai estar fechada, o pessoal não vai poder estar coexistindo nesses espaços, não, tá? Ô, Antonella, pode falar agora. Levantou a mão. Zé, sobre as provas, você vai avisar quando tiver ou vai ser tipo surpresa, sei lá? Olha só, apesar de eu ser um adepto, né, filosoficamente a ideia da prova surpresa, né? Não, normalmente eu aviso, tá? Então, assim, toda vez que a gente tiver algum tipo de avaliação, vai estar avisado. Se não presencialmente, se não, né, presencialmente, pelo menos aqui nas nossas atividades síncronas, né? Ou seja, vai ser assim, ó, galera, essa quinta-feira a gente vai ter uma pequena avaliaçãozinha, tá? Eu vou geralmente avisar isso às terças-feiras, tá? Então pode ficar tranquilo, o pessoal vai tá avisado sim, não vai ser nada surpresa não. Tá? E sempre reforçando aqui a questão de que as nossas atividades, nossa pontuação, eu vou explicar melhor isso na quinta-feira, vai ser dividida, a pontuação vai ser dividida. Tá? Então, a gente ainda vai ter os fóruns, quem já acessou lá a pasta do Moodle essa semana, já viu que tem uma atividade avaliativa lá essa semana. Né? Então, aquela lá já é uma atividade avaliativa. Tá? A gente ainda vai ter a avaliação em grupo no mesmo formato que a gente teve do ano passado, ou seja, grupo, produzindo vídeo, coisa e tal, mas
a gente vai ter uma coisa a mais, que vai ser as avaliações presenciais, tá? Então, assim, sempre que a gente tiver essa avaliação presencial, eu vou avisar para vocês sim, tá bom? Eu espero ter respondido, Antonella, tá? Pessoal, então vamos... Responda assim, valeu. Valeu. Vamos aqui. Acho injusta a avaliação presencial, contudo, em ensino remoto. O Hector está falando. Não, tudo bem, Hector. Eu nem sei escrever mais, professor. Eu nem sei escrever Nem mais. sabe, né? Se a Karina me passar uma prova de eletricidade, eu não vou saber É escrever. pegar um lápis, Entendeu? né? Fazer assim, pegar uma caneta assim, ó. Como que É de como que é isso? todo meu ensino de eletricidade foi online. Eu até hoje nunca toquei num resistor, entende? Então, é exatamente por essas questões, gente, que é importante. Eu entendo quando o Hector fala assim, acho justo, coisa e tal, da avaliação presencial, mas assim, sabe, o ser humano, eu sou partidário do fato de que o ser humano, ele precisa ser cobrado para se mover, às vezes, né? Às vezes, ou quase sempre. Senão a gente tende a uma função de acomodação. Então, querendo ou não, por que a prova é uma coisa importante dentro da instituição, dentro da escola? Porque, querendo ou não, é aquele momento que o aluno se cobra estudar, né? E que ele é testado, né? Então, assim, até como uma força motriz mesmo, uma força que move a pessoa, que tira a pessoa da inércia, né? A prova, ela é importante, né? Então, a gente vai ter esse equilíbrio, sempre tentando não prejudicar ninguém, né? Ou seja, o meu intuito aqui como professor nunca é prejudicar ninguém, né? É testar vocês mesmos, né? É tentar tirar de vocês o melhor que vocês podem produzir. Então, dentro dessa avaliação, eu vou fazer o quê? Vou tentar, né, cobrar uma avaliação, uma pontuação também de forma presencial, naquele formato mais tradicional possível, que é uma provinha legal mesmo, tá? Mas podem ficar tranquilos que também, se a pessoa não tiver, como o pessoal falou aí no início, mas eu não posso, eu ainda não consegui arranjar ônibus e coisa e tal, eu não me preparei para ir, tá? Pode relaxar, pode ficar tranquilo, que a pessoa vai ter como passar, né? Não com a nota máxima, uma coisa, mas vai ter como passar nas avaliações remotas, tá? Pode falar, Hector. Professor, o IFE ele não tem a estrutura e a condição não para oferecer transporte para os alunos, não? Em vez de ficar pagando van? Porque tem escolas É, municipais que dão ônibus para a galera que mora longe. essa Aí o coisa que você IFE está levantando, Hector, é muito é o interessante. ensino médio da rede federal, entende? É meio irônico, sabe? Mas o Instituto, por incrível que pareça, o Instituto ele recebe uma verba muito pequena, né, de assistência estudantil, né? Ou seja, a verba federal, que é dividida por todos os IFES, mais para as universidades federais, ela é uma só, né? E ela foi cortada drasticamente nesses anos de pandemia, né? Muitos institutos, inclusive o nosso, está trabalhando com um orçamento, né? Assim, muito pequeno, é tipo quase metade do que era o orçamento antes, né? Então, assim, inclusive, muitos institutos não estão podendo voltar para a presencialidade, não é porque eles não querem, é porque não tem como pagar conta de luz, não tem como pagar, né, empresa terceirizada para limpeza e coisa e tal. Então, tipo assim, por incrível que pareça, o retorno ele é mais difícil por questões financeiras mesmo, né? E aí acaba que o Instituto não tem nem assim comida para ofertar, né? Porque, por exemplo, o Colégio de Estado ele oferta comida, né? Como você falou aí, muitos municípios ofertam transporte, coisa e tal, né? Infelizmente, o Instituto não tem essas verbas, né? Ele não tem essas verbas para trabalhar com, com assistência estudantil. É um paradoxo mesmo, eu concordo com você, é um paradoxo, né? Mas isso não é nem uma questão da gestão atual, da gestão anterior, é uma questão que vem de cima mesmo, uma questão que vem do Ministério, né? E aí não tem esse transporte. É assim, é uma falha, tá? Eu concordo que é uma falha, porque o projeto de interiorização dos institutos, esse projeto que criou campus, né, camping, né, em Pada, em Itaperuna e coisa e tal, esse projeto ele não contempla essa questão do transporte do aluno que vai vir de um lugar distante, né?
Mas antes ainda era pior, porque antes não tinha IFE em lugar nenhum, só em campus. Então, se a pessoa quisesse fazer um IFE, por exemplo, tinha que ir para campus, e aqui em campus não tinha alojamento, então a pessoa tinha que pagar apartamento e coisa e tal. Então, assim, a gente tem melhorado, mas ainda existe um déficit muito grande na assistência para o estudante, sim, tá? Principalmente nessa parte de transporte, eu concordo com você. Então, vamos lá, galera, olha só. Pode falar, Yuri. Então, professor, eu pesquisei aqui agora, quem dá a verba para o instituto é o MEC, né, no caso. Aham. Aí eu tinha visto um gráfico, e até falando também, que o MEC ele recebe a verba para poder distribuir na educação, só que ele não gasta tudo. Aí o que ele não gasta vai para os cofres públicos. No ano de 2018, 2020, ele deixou de gastar 10 milhões, se eu não me engano. O MEC. Tá dando retorno aí. O MEC, na verdade, ele é o ministério responsável pela educação inteira do Brasil, né? De todos os níveis, né? E aí, então, ele trabalha com repasses de verba para os estados, para os municípios, né? E aí são esses municípios e esses estados que aplicam essas verbas, né? Diretamente nas suas escolas. No caso dos institutos é um pouco diferente. Por quê? Porque o MEC tem uma secretaria, se eu não me engano, é a CETEC, né? É uma secretaria diretamente ligada ao MEC, né? Que recebe uma partezinha, né? da verba, né? Uma fração da verba para o CETEC, né? Encaminhar para os institutos. No caso, cada instituto é uma autarquia brasileira, né? Ou seja, ele tem uma certa autonomia administrativa, é o próprio instituto que estabelece como vai aplicar o seu dinheiro. É bem diferente, por exemplo, de um colégio do Estado do Rio de Janeiro. O colégio do Estado do Rio de Janeiro, a verba já vem direcionada, né? A verba é para isso aqui, a verba é para aquilo ali. Entendeu? E existe um volume maior, muito, muito maior de dinheiro indo para esses colégios estaduais e coisa e tal. Tá? A vantagem... Então, existem vantagens e desvantagens dos institutos serem uma autarquia. A vantagem é que o instituto pode gastar dinheiro do jeito que ele quiser. A desvantagem é que esse dinheiro sempre vem no bom e velho estilo coberta curta, né? Ou seja, o colégio, o instituto, ele programa gastar com uma coisa, falta em outra, né? Aí ele cobre a outra, falta essa aqui, entendeu? Então, infelizmente, essa é uma realidade, né? Muito também, e é sempre bom também deixar bem claro, que muito do dinheiro que vai para os institutos, ele é coberto em forma que a gente fala de gastos discricionários, que são gastos que não tem como não gastar com aquele dinheiro, né? Então, por exemplo, salário de servidores, né, pagamentos de empresas terceirizadas, coisas que não tem como mudar. E ele tem só uma pequena parcelazinha, né, que é usada para investimento e uma outra pequena parcela, né, para assistência estudantil e coisa e tal. Então, tipo assim, infelizmente, falta dinheiro mesmo para esse tipo de investimento mais pesado. Porque o mundo ideal, a gente deveria ter bandejão, né? A gente deveria ter alojamento, né, para os alunos muito distantes que queiram, né, estudar no instituto, né? Infelizmente, esse é o mundo ideal. Alguns institutos maiores conseguiram, outros não, né? Mas, de uma forma geral, existe uma falha muito grande, né, realmente na assistência estudantil. Eu concordo com a reclamação de vocês, tá? Mas como eu falei, é uma coisa que vai além do que o Instituto pode prover, né? É alguma coisa que vem de cima mesmo, tá? Agora, essa questão que você falou do retorno da verba, isso é um desespero que toda autarquia tem, né? Ele tem que gastar o dinheiro que vem, porque se ele não gastar o dinheiro que vem, esse dinheiro volta no final do ano para os cofres públicos, né? Então, eu recebo uma verba, isso já aconteceu com isso algumas vezes, né? Agora, por exemplo, recentemente, houve um investimento em forma de uma verba que um deputado federal conseguiu para o Instituto, né? Aí o que aconteceu? O Instituto pegou o dinheiro e contratou uma empresa. Só que vejam vocês, a empresa não conseguiu fazer, né, o serviço.
E aí, então, o serviço não foi feito, o dinheiro ficou lá parado, e aí bateu o tempo, e infelizmente o Instituto teve que fazer o quê? Teve que devolver o dinheiro para o MEC, e acabou sem a obra. Né? Esse tipo de coisa acontece muito, é muita burocracia, né? Às vezes quem falha são as empresas privadas que prestam serviço, isso acontece muito. A empresa joga um preço para ganhar o edital, e aí quando ela ganha o edital, ela vê que aquele preço que ela jogou, ela não consegue ter lucro, aí ela desiste. Né? Aí todo aquele processo que foi feito, que leva tempo, coisa e tal, foi para água abaixo, e o Instituto acaba perdendo dinheiro. Né? É um negócio complicado. Tá? Infelizmente, o Hector, isso aí também funciona, isso acontece mesmo. Muitos alunos saíram do IFE, muitos alunos, não só do IFE, gente, a minha esposa trabalha no Estado, agora que o Estado voltou com tudo mesmo, ela vê que em turmas com 30, 40 alunos matriculados, né, estão indo 10, indo 12, né? Esse ano de pandemia, principalmente para as pessoas mais pobres, para as pessoas mais difíceis, mais vulneráveis, né? Foi assim, as desigualdades da educação ficaram bastante acentuadas, né? Então, em colégio particular, que tem toda uma outra estrutura, ou em famílias, né, com dinheiro e coisa e tal, o impacto também ocorreu, mas foi um impacto menor. Tá? Agora, entre as pessoas mais pobres, né, o impacto do ensino remoto foi muito grande. Tá? Então, a gente vai sentir essas dificuldades no futuro breve. Como o pessoal aí já compartilhou. Nossa, eu nunca vi nem o resistor, nem nada. Né? Imagina só o impacto disso para a formação de uma pessoa. Vocês vão ter que correr atrás, sim, né? Infelizmente. Pessoal, vamos lá. Depois de toda essa introdução, o LESPA, né, eu quero primeiro, né, falar para vocês que a geografia deste ano ela é significativamente diferente. Tá? O que isso quer dizer? Peraí, só deixa eu... Só me fala, pessoal, se está aparecendo aí para vocês a projeção. Opa, peraí. Tá sim. Tá aí, né? Show, só deixa eu retornar aqui. Então, pessoal, isso. Estava no fim. Ok. A geografia desse ano ela vai ser significativamente diferente da geografia que a gente teve ano passado. Tá? Eu sou muito suspeito de dizer porque eu gosto tanto da geografia física quanto da geografia humana. Né? Eu tenho um apreço pelas duas geografias. Apesar de que até a minha própria fala ela é uma fala equivocada. Né? Ou seja, não existe geografia física e geografia humana. Tá? Existe uma única geografia. Tá? E uma única geografia que tem como principal objeto de estudo, ou seja, sempre lembrando que a geografia é uma ciência, né? Ela tem como principal objeto de estudo o espaço geográfico. Tá? Aí, para a gente poder entender esse tal espaço geográfico, né, a gente entende, a gente estuda o espaço natural, né, e a gente estuda o espaço ocupado pelo ser humano, que é o espaço geográfico propriamente dito. Então, a gente passa o primeiro ano inteirinho falando sobre essa geografia física, sobre o espaço natural, né? A gente fala sobre relevo, vegetação, clima, né? Ou seja, a gente fala sobre os aspectos da natureza. Né? Nesse ponto, a geografia ela conversa muito com as ciências naturais, né? Química, física, com a biologia, tanto que a gente teve, né, atividades juntos lá com a biologia, seria possível fazer também com química, né, com física, porque são processos naturais cujo qual, né, a geografia tem interesse nessa área. Né? Agora, nunca é demais lembrar que a geografia é uma ciência social. Né? Ela não é uma ciência da natureza, ela conversa, ela nasceu como uma ciência da natureza, tá? Mas atualmente a geografia é uma ciência social, né? Ou seja, ela é uma ciência que se atém a entender a ocupação humana no espaço, tá? A tentar entender a natureza, não é uma palavra boa, mas a natureza da sociedade, tá? Então, este ano nós vamos começar a falar sobre isso. Nós vamos começar a falar
um pouquinho sobre as ciências, a geografia da sociedade, ou seja, o lado ciências sociais da geografia. Tá? Creio eu que vocês já tiveram um pouco disso, né? Um contato com as ciências sociais, né? Lá na sociologia com o Elson, vocês já tiveram isso, né? Um pouquinho com a Juliana na filosofia, tiveram um pouquinho com o Diego na história, né? Então, o que eu posso falar para vocês é que a gente vai convergir muito desses conceitos que vocês já viram em outras disciplinas aqui na geografia e vamos tentar entender o campo de estudo propriamente dito da geografia, tá? Não, sociologia é muito bom, o Elson manda muito bem nas aulas dele, né? Então, galera, e vai ser muito importante, muitos dos conceitos que vocês aprendem lá na aula dele, tá? Aqui porque a gente vai falar nas nossas próximas aulas, tá? Então, pessoal, tem muita gente que adora geografia humana, né? A maioria, inclusive, dos alunos gostam muito mais da geografia humana do que da geografia física, né? Eu acho interessante, porque eu entendo isso. Eu entendo, porque a geografia física, muitas das vezes, ela é um pouco distante da realidade do aluno, né? Do dia a dia. Eu vou falar sobre a Amazônia, né? Aí o cara, porra, Amazônia, lá na casa do cacete, não sei o quê. Ou então eu estou falando sobre a atmosfera. É uma coisa distante, apesar de a gente estar na atmosfera respirando, apesar de a gente ver o relevo, a gente vê o rio e coisa e tal, a hidrografia, os processos e coisa e tal, falar do universo, né? Apesar de todos nós sermos produtos do universo, né? E entendermos a nossa origem a partir da origem do universo e do mundo e coisa e tal, né? Ou seja, nós somos tão grandes quanto o nosso horizonte. O nosso horizonte vai até onde o nosso conhecimento vai, né? Então, a partir do momento que eu aprendo mais coisas e eu aprendo cada vez mais distante, né, maior é o meu horizonte, maior a minha capacidade de raciocínio, né? Agora, é fato de que a geografia humana ela tem muito mais a ver com a gente, né? Com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. Então, tem coisas que a gente vai discutir aqui que a gente vai ver no nosso dia a dia, né? Isso aí eu vi. Não, então, realmente eu já vi isso na internet, eu já vi isso na televisão, né? O fulano falou isso, eu nunca tinha entendido. Entendeu? Então, esse momento de, é verdade, isso eu já vi não sei aonde, isso vai acontecer mais vezes agora, né? Por quê? Porque a gente vai estar falando sobre nós mesmos. Essa, aliás, é a beleza e a dificuldade de toda ciência social, né? Qual é a beleza? A beleza é que nós estamos falando de nós mesmos. Qual é a dificuldade? A dificuldade é que nós estamos falando de nós mesmos, né? Eu não entendi chongas, professor, o que você quis dizer. Olha, na biologia, por exemplo. Na biologia, eu sou um pesquisador e eu vou estudar um objeto. Esse objeto, que é o meu objeto de estudo, ele é algo separado de mim. Então, eu vou estudar, por exemplo, a pata traseira do besouro de Madagascar. Beleza, é o seu objeto de estudo. Você tem ele bem definido. Você sabe o que você quer dali, o que você está procurando, né? Muito tranquilo, né? Eu não vou ficar aqui me alterando por causa da pata traseira do besouro de Madagascar. Agora, quando a gente fala sobre ciências das sociais, né? Eu estou falando de quê? Da sociedade. Eu estou falando sobre o ser humano, né? E eu sou um ser humano. Eu vivo em uma sociedade. Então, vejam só a dificuldade, né? Nas ciências sociais, o objeto e o pesquisador são uma coisa só, né? Conseguir essa separação, né, exige uma regra metodológica muito grande, porque existe uma facilidade muito maior de você contaminar o seu estudo com as suas ideias de mundo, com as suas ideias morais, com o que você, né, tem como certo e errado, né, nas suas expectativas, na sua história, né? Então, tipo assim, é muito complicado, né, você conseguir fazer essa separação. Na verdade, essa separação ela é tão complicada que, hoje em dia, a maioria dos pesquisadores sabem, ou pelo menos aceitam, o fato de que isenção, sabe, não existe. Você é isento. E aí eu estou vendo aí o pessoal puxando o papo sobre BBC,
CNN, sobre, né, reportagens de coisa e tal. Gente, a mesma coisa acontece com qualquer veículo de comunicação, né? Porque qualquer veículo de comunicação, ele também está retratando o quê? A realidade cotidiana. E realidade cujo qual este veículo de comunicação também faz parte, né? Então, gente, não existe isenção em reportagem, né? É engraçado como às vezes eu vejo as pessoas indignadas, assim, mas esse canal aí é muito, está influenciando as pessoas, olha lá, não sei o quê. É claro, cara, todo veículo de comunicação, ele parte de um princípio editorial, né, para escrever suas matérias. Ele tem um viés, ele tem uma ideologia, né? Aí é muito interessante a gente entender o seguinte, né? As ideias, a ideologia, elas precedem todas as ações, né? Então, o que acontece? Pelo menos isso é uma grande discussão na filosofia, né? Ideologistas, né? Ideólogos versus materialistas, tá? Mas o fato é de que para o nosso efeito prático aqui, né? Toda vez que um repórter ele vai escrever uma reportagem, mais que ele tente ser isento, tipo assim, não, eu sou um repórter super isento, né? Não vou assumir lado nenhum. Mas, cara, tudo que ele escreve é a partir do que ele vê do mundo, a ideia dele de mundo, né? O que ele, né, vivenciou na faculdade, o que ele vivenciou nos seus dias de trabalho, né? Então, essa é uma outra grande dificuldade. Tá? E é por isso, gente, que quando... imagina, se isso já acontece na mídia, na reportagem, imagina isso na ciência, que ela, em si, o conhecimento científico, tenta ser um conhecimento, né, puro, afastado de interferências. Tá? Então, é muito complicado na ciência, né, você conseguir essa isenção, pelo menos no caso das ciências sociais. Então, o que eles fazem? A gente parte do princípio, né, que todo conhecimento tem influência, a gente já parte desse princípio, já sabe que isenção perfeita não existe, mas se tenta alcançar um isolamento, né? Para isso, as ciências sociais usam o quê? Os seus métodos. O método científico das ciências sociais é uma forma de tentar criar um tipo de conhecimento isento das ideologias, dos seus interesses e coisa e tal. É possível? Não, não é possível, mas é um objetivo, tá? E a partir desse momento, você deve sempre deixar bem claro, né, na ciência, pelo menos, qual é o seu caminho, qual é a sua metodologia, para que os outros cientistas saibam. Não, ele partiu disso aqui, disso aqui, disso aqui, para chegar a essa conclusão. Por quê? Porque até na hora de você fazer um recorte de estudo, né, aquele recorte é a sua ideia, é a sua visão, é o que você acha que aquilo vai acontecer, né? Que aquilo seja interessante para o seu projeto de pesquisa. Pessoal, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, né? A dificuldade e a diferença entre as ciências sociais e as ciências da natureza? Conseguiram entender, pessoal? Conseguiram. Conseguiram entender que as ciências sociais têm uma dificuldade de que o objeto e o pesquisador são a mesma coisa, né? E qual é o objetivo das ciências sociais? É produzir um conhecimento afastado, né, de uma tendência. Agora, essa tendência, ela é impossível. Então, o que se faz? Se apresenta da onde você está partindo e se apresenta o seu método para que os outros cientistas possam avaliar o seu conhecimento. Aliás, isso é uma coisa muito importante sobre a ciência, sobre conhecimento científico. Eu, José Felipe, ir lá e escrever um artigo, mesmo que ele esteja dentro do formato científico, isso não significa ser, né, um conhecimento científico. Só porque eu escrevi um artigo, não significa que aquele artigo automaticamente é um conhecimento científico. Para aquele artigo ser dito um conhecimento científico, ele tem que ser julgado, avaliado
pelos pares, né? Ou seja, a comunidade científica tem que avaliar aquele meu trabalho. E aí, a partir daquele momento que a comunidade científica avalia o meu trabalho e aprova ou reprova aquele conhecimento, né, eu tenho um tipo de conhecimento científico. Eu estou falando isso, pessoal, porque existe muita confusão nesse ponto, né? Por exemplo, na época da pandemia, isso foi muito, muito comum. As pessoas colocarem artigos científicos falando os maiores absurdos do mundo na internet. Aqui, ó, é ciência, tem aqui ó, um artigo. Tu quer artigo científico? Toma artigo científico, toma artigo científico. Só que aí você vai olhar o artigo científico, foi um Zé Ninguém que escreveu, foi aceito em revista nenhuma, né? Ou seja, a maioria dos cientistas, todos nem... Né? Olha, isso aqui está totalmente equivocado, ou seja, a avaliação da comunidade científica foi totalmente, né, contrária àquele artigo científico. Né? Ou aquela revista, ou aquele artigo científico nem publicado numa revista de qualificação mínima foi avaliado, foi publicado. Então, tipo assim, aquilo ali é um artigo científico, foi escrito por um cientista, mas não é um conhecimento científico. Porque para ser um conhecimento científico, precisa passar pelo crivo da comunidade científica, né? Ou seja, a comunidade científica tem que avaliar o seu, né, trabalho. E é por isso que é muito importante o método. É por isso que é muito importante, na hora que você escreve o seu trabalho científico, você explicar direitinho como você fez, por que você fez, da onde você partiu, né? Com base no conhecimento de quem que você começou aquele trabalho, né? Então, assim, existe uma cartilha, existe um roteiro, uma regrinha que vocês vão começar a aprender um pouquinho no TCC, né? Quem for fazer TCC vai começar a aprender um pouquinho desse formato científico, mas você aprende mesmo, né, a escrever cientificamente lá no mestrado, né? Um pouquinho na monografia no final da faculdade, né? Mas se você realmente quiser aprender a escrever de forma científica, é lá no mestrado que você começa a aprender, ou às vezes numa iniciação científica, ainda na graduação, né? E depois lá no doutorado, né? Então, assim, a linguagem científica é um pouco distante das pessoas comuns por causa disso. Não é qualquer um que pode sair escrevendo um artigo científico. É difícil, precisa de anos de estudo. Você não precisa ser um acadêmico. Eu sou obrigado a fazer mestrado, doutorado para escrever um artigo científico? Não. Mas você vai ter que estudar muito de qualquer forma. Tem, por exemplo, na astronomia, muitos astrônomos amadores. Então, são pessoas que não fizeram astronomia, não fizeram física, mas muitos, para poderem escrever artigos, eles se debruçam anos e anos na literatura científica, né? Até conseguir dominar aquela técnica ali e escrever daquela forma, para fazer suas contribuições. Tá? Agora, de qualquer forma, exige anos e anos de estudo, seja na academia, seja, né, por vontade própria. Tá? Então, gente, a ciência, de uma forma geral, ela fica um pouco distante das pessoas comuns. E é desesperador quando você vê na internet, né, as pessoas discutindo coisas, né, sem a menor noção mesmo do como funciona a ciência. Né? É um pouco triste isso. Tá? É muito achismo, muito achômetro, e até para coisas bem diretas, como, por exemplo, vacina, remédios e coisa e tal, que são coisas que têm efeito prático. Como eu falei para vocês, ciência da natureza, ela tem essa facilidade. É um objeto e é um pesquisador. Né? Se para coisas assim já tem uma discussão danada na internet, gente, quando a gente fala sobre ciências sociais, quando a gente fala sobre conceitos das ciências sociais, a ignorância, e aí eu falo a ignorância como falta de conhecimento mesmo, né? Ela é assustadora. Né? Ou seja, todo mundo tem o direito de ter opiniões, todo mundo tem o direito de achar coisas, porque são das vidas delas, trata-se da vida delas também. Né? Mas é assustador como um cientista, como um pesquisador, quando a pessoa olha para o tipo de conhecimento que é propagado na internet. Né?
Por quê? Porque realmente é uma forma de acesso à informação que a internet provê, mas é um mar de doideira, né? E uma outra figura ali, que isso aqui tá mais ou menos a ver, né? Então, assim, para uma pessoa comum, sem uma formação, realmente é muito difícil a pessoa conseguir buscar um conhecimento certo. Certo eu não digo, mas um conhecimento seguro, né? E aí quem está mais vulnerável a esse tipo de conhecimento absurdo, né? As pessoas mais velhas, as pessoas menos instruídas, né? Porque aí elas chegam, elas são bombardeadas pelo Zap, elas são bombardeadas pelo Facebook, pelas redes antissociais, né? E elas são bombardeadas o tempo todo com aquele tipo de informação e elas vão se fechando naquela ideia delas, em que a gente chama de bolhas, né? E não sai mais, né? Então, realmente, as redes antissociais, elas têm um lado positivo, que elas fazem a gente ter um acesso muito grande a conhecimento, mas um mar de conhecimento tão ruim que é muito fácil a gente se perder nesse conhecimento todo, tá? O Yuri está falando assim, as ciências sociais devem ser, né, muito ruins de serem explicadas para alguém, dependendo muito do conhecimento e da visão fora de curva também. Né? Yuri, eu concordo com você. Né? É triste rir dos cientistas no Twitter, né? Fala o Mikael aqui com um certo sarcasmo e uma maldade no coração. Né? Mas isso aí, o Mikael, que você está falando, é verdade. Você pode ter numa rede antissocial o melhor dos cientistas, o maior dos estudiosos. A gente vê isso acontecendo, muito comum na internet. O cara tem 10, 15 anos de estudo naquele assunto. Né? Aí vem um fulano qualquer de não sei aonde, né? E aí fala, não, isso aí está errado. Não, isso aí está errado. E os dois estão no pé de igualdade. Né? Querendo ou não, toda a estrutura da ciência, e aí a gente pode criticar, eu mesmo já critiquei muito a estrutura da ciência. Né? Mas essa estrutura da ciência, ela é criada com o que a gente chama de palcos de consagração. O que são esses palcos de consagração? Locais em que, se o cientista fala, ele é muito mais ouvido do que em outros. E essa estrutura, apesar de ter muito de preconceito, muito de xenofobia, porque a ciência também não é perfeita, né? Muito de ego, né? Querendo ou não, essa estrutura também foi feita para dar, né, voz a conhecimentos mais bem estabelecidos. Né? Então, por exemplo, um professor de Harvard, né, quando ele escreve um artigo, ele tem lespamente falando, nas costas dele, o peso de ser um professor de Harvard. Né? Então, o que ele escreve é mais ouvido, é mais, né, entendido. Né? E é por isso que o cara não chega a ser professor de Harvard também. Então, tipo assim, é dialético. O cara não chega a ser professor de Harvard sem querer. Aí cair aqui, né? O cara estudou, ele tem, né, um conhecimento pesado sobre aquele assunto, né? E toda vez que ele for escrever e falar, ele vai ser ouvido. Por quê? Porque ele é um professor de Harvard. Então é um palco de consagração. Né? Agora, isso, de certa forma, faz uma seleção de conhecimento, né? Para exatamente o cara ganhar, né? Como que eu posso dizer? Ganhar visibilidade. Então, o que eu estou querendo falar para vocês é o seguinte: toda vez que a internet iguala, né, pessoas de níveis muito diferentes, se por um lado é legal, porque nós todos ouvimos a todos, né, por outro, você pode ter absurdos, né, sendo ditos de forma muito coerente, né, e esses absurdos acabam ganhando força em detrimento a um conhecimento mais bem estabelecido, um conhecimento mais estudado, um conhecimento pesquisado. Né? Isso acontece muito com todos os assuntos, gente, que nós vamos falar aqui em sala de aula. Tá? Para todos os assuntos que a gente vai falar na sala de aula, a gente vai falar sobre urbanização, a gente vai falar sobre violência, a gente vai falar sobre distribuição de renda, a gente vai falar sobre riqueza, a gente vai falar sobre pobreza. Para tudo isso que eu for falar aqui para vocês, vai ter uma série de conhecimentos, sabe, aleatórios, senso comum, né, que muitas das vezes faz um impacto negativo naquele conhecimento, né? E para a gente poder combater isso, o que a ciência faz? Ela tenta mostrar com dados, com pesquisa,
com números, com estatística, para dizer, não, peraí, isso aí que você está falando pode até fazer sentido na tua cabeça, mas não está correto, tá? Deixa eu ver aqui, o pessoal colocou aqui mais uma coisinha. Aí. Os mais famosos nas redes sociais não estão em estudo de 15 anos, alguma coisa, em cima, a pessoa, uma dancinha que é bonitinha, né? Olha, o Hector, essa questão, mas o cara é bonitinho, dancinha, como forma de entretenimento, eu acho que não tem problema nenhum, gente. A internet está aí como forma de entretenimento, beleza. Mas a partir do momento que a internet também se tornou uma fonte de informação, ou seja, as pessoas formam as suas ideias a partir do que vem pela internet, aí é perigoso. Para mim é muito mais perigoso, por exemplo, um youtuber, né, que fala bem, que tem, né, a retórica boa, que sabe se posicionar, que tem a habilidade de falar coisas com lógica, mas só fala merda, do que uma youtuber que faz dancinha, ela tá ali para entretenimento e coisa e tal. Beleza, aquela pessoa tá ali para entretenimento, ela é inofensiva. Agora, quando uma pessoa numa internet, e esse é o problema do YouTube, qualquer pessoa liga uma câmera e fala o que quiser. É um problema e é um ponto positivo também, né? É uma democratização. Vamos lá, gente, também nem tudo é ruim. Por um lado, nós temos uma democratização do conhecimento. Hoje eu posso pegar o YouTube, né? Eu sigo vários youtubers que são professores universitários, filósofos, né? Pessoas que têm uma formação, né? Que não tinham voz na grande mídia. Eu posso pegar no YouTube e ver um documentário, eu posso ver um trabalho legal. Esses dias eu estava vendo um excelente documentário produzido aqui pela UF, tá? Sobre cemitérios clandestinos de combate do tráfico negreiro no norte fluminense, uma coisa assim impressionante, porque eu tenho família em São Francisco, né? Em São Francisco Itabapoana, norte aqui do estado. Eu conheço o lugar, eu frequento o lugar, eu frequento a praia e nunca tinha imaginado que ali nas redondezas existiam cemitérios clandestinos, né? Onde antigos escravos que estavam sendo traficados, né? Acabavam morrendo pela viagem. Normalmente 1/3 dos escravos morriam na viagem, né? Da África para cá, e eles eram enterrados ali. Né? E olha só, eu descobri o negócio pela internet, pelo YouTube, coisa e tal. Beleza, legal. É uma forma de democratização do conhecimento muito legal. Só que também existe o quê? O risco. E qual é o risco? Né? O risco é de qualquer um ligar uma câmera e falar merda, e ele fala uma merda com muita coerência, muita convicção, né? E aí os próprios algoritmos das redes sociais acabam potencializando, isso já está bem claro, né, que os algoritmos eles acabam potencializando essas opiniões mais polêmicas, né, e essas opiniões polêmicas acabam, né, se espalhando como fogo em palha. Pode falar, Yuri. Então, sobre essa questão, foi uma coisa que eu tinha pensado uma vez, que, por exemplo, para quem não entende de um assunto e começa a pesquisar, qualquer opinião ou resposta é válida. Então, se a pessoa não se der ao trabalho de sair pesquisando e tentar entender, ela vai absorver uma informação totalmente errada. E pior ainda, se ela tentar ensinar, porque aí ela vai ensinar o errado e piora mais ainda a situação. A sua... Vou falar. Não, é que tá dando retorno. A sua colocação, Yuri, é perfeita, cara. E sabe quando é que isso realmente me bateu? Assim, quando isso realmente me bateu, foi um dia que eu fui fazer eu sou daquele tipo de pessoa, mão de vaca, que tenta fazer tudo sem ter que pagar ninguém, né? Então, tipo assim, esses dias eu saiu um piso aqui do chão, né? E eu fui tentar colocar ele de volta, né? Aí fui lá, comprei a massa e coisa e tal, né? Lixei aqui, tirei a massa que estava velha e coisa e tal. Vou colocar o piso, né? Como que faz a parada da massa? Aí eu peguei e liguei o YouTube e coloquei lá, né? Fazer argamassa, cimento para piso, né? Aí um cara começou a falar, o cara lá com todo o postezinho sei lá, devia ser um técnico, ou pelo menos parecia, né? Toda a imagem parecia. Aí o cara tava falando uma besteira absurda lá, entendeu? Tipo assim, cheio de visualizações, e a mistura que ele tava
manual do saco lá. Eu falei, cara, mas o manual aqui tá falando uma coisa, o cara lá tá falando outra. Esse negócio tá esquisito, né? Aí eu continuei pesquisando e procurei, e depois eu percebi que realmente o cara tava falando merda, tava falando água, né? Mas aí eu fico pensando, pô, se por uma coisa simples, como uma mistura de argamassa, o cara falou uma merda absurda lá, coisas complexas, que são realmente complexas, né? Questões sociais, questões como violência, questões políticas, questões de vacina, né? Olha só, e tem gente, né, compartilhando coisas, e é como eu falei para vocês, também está bem claro que o algoritmo, né, ele acaba priorizando essas informações meio enviesadas, né? Sem falar também que existe muita gente trabalhando por detrás desses algoritmos para aumentar o alcance de informações equivocadas, né? Já se sabe a questão de bots, né, de robôs, a questão, né, que aumenta. Você pega às vezes um vídeo de um canal e do nada esse canal, né, em uma semana ele vai para 2, 3 milhões de inscritos, né? Então você vê claramente que aquele canal foi o quê? Ele foi, né, inchado através de bots, de robôs, né, para poder aumentar o alcance dele, né? Tem muito disso, tem muito dinheiro envolvido na transmissão de informações. Recentemente eu estava lendo uma reportagem, inclusive o pessoal está falando do BBC aí, né, de que órgãos do FBI, né, agências do FBI estavam identificando, né, que apenas 15, né, o movimento anti-vacina nos Estados Unidos partia de apenas 15 canais. Ou seja, eram 15 canais que, né, disparavam informações equivocadas sobre a vacina, né, para a internet. E esses 15 canais eram potencializados por bots, por robôs, né, e o que faziam com que esses canais tivessem um alcance absurdamente grande na rede social dos Estados Unidos. Qual é o resultado disso? O resultado é que os Estados Unidos até hoje não conseguiu vacinar muito mais do que 60% da sua população, né? E aí qual é o impacto disso para a sociedade americana, né? O impacto disso é que você tem o retorno, né, de variantes do coronavírus. Assim, eu particularmente tenho muitos ressalvos sobre vacinas e coisas que estão injetando nela, né? Agora, algumas teorias são absurdas, né? De chip, de não sei o quê, que estão te marcando geneticamente, papapá. São teorias realmente esdrúxulas, que não mereceriam nenhum tipo de atenção. É só pra mim que tá travando ou tá travando pra mais alguém? Tá travando, gente? Pra mim? Tá travando pra geral. Ah, pra geral. Mas já parou, já. Pode ir, pode voltar a falar. Parou, gente? Parou já, parou. Tá. Congelava a tela. Ô, Hector, pode falar. Eu tinha visto um vídeo do Átila Yamarino. Ele fez um vídeo falando que os Estados Unidos vivem um paradoxo, que mesmo sendo o país que mais desenvolveu vacina, mais teve orçamento, não é o país que mais vacina. Que o Brasil vacina muito mais que os Estados Unidos. Ele fez esse vídeo, né, acho que o título é Como Ter Orgulho do Brasil. Uhum. O Átila, ele é um daqueles exemplos, né? Você pode entrar lá na plataforma, na plataforma Lattes, e você consegue puxar o currículo dele, né? Ou seja, todo cientista ele tem um currículo Lattes. O meu, aliás, está bem atrasado, né? O meu lá, inclusive, faz anos que eu não atualizo ele. Mas normalmente quem está no cotidiano da pesquisa, quem está na vanguarda da pesquisa, está todo dia lá, né, publicando e coisa e tal, eles têm, né, por hábito, tá o tempo todo atualizando o seu currículo Lattes. Você puxa lá o currículo Lattes do Átila, você vê, o cara, né, é um biólogo, ele é formado, ele tem doutorado, né, ou seja, ele tem uma aptidão acadêmica que respalda o que ele está falando, né? Então ele é o senhor da verdade? Não, ele não é o senhor da verdade,
mas ele faz um tipo de conteúdo que você vê, ele deixa todos os links, as fontes, e é assim que a ciência funciona, porque aí você pode ir lá na fonte e você dá uma lida naquele trabalho que ele está apresentando ali, né? Ou seja, a ciência é assim, a ciência ela não está pautada na questão da autoridade. Ah, eu sou doutor, então eu posso falar mais. Apesar de ter os palcos de consagração, como eu falei para vocês, apesar de ter algumas pessoas que são mais ouvidas do que outras, né, o status que elas alcançam, os status que elas alcançam dentro da comunidade científica é por causa do trabalho delas. Né? Ou seja, pelo que elas produziram. E aí você vai no que elas produziram e aí você vê, tem fontes, está fundamentado, tem método, né? Então é assim que o modo da ciência funciona. Só que qual é a questão? Ao mesmo tempo que você pode ver um vídeo do Átila, né? Muito bem produzido e dentro daquele formato que seria o mais interessante cientificamente falando, você pode pegar qualquer um aí que bota um jaleco, né? E aí fala, eu sou doutor fulano de tal, não vacinem, porque não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Isso acontece demais. E aí, tipo assim, minha mãe, por exemplo, toda vez, pega lá, tem aqui no YouTube, aqui no WhatsApp, recebi esse vídeo aqui. Eu falei, você sabe que esse cara aí pode ser qualquer um. Ele pode ser açougueiro, botou um jaleco e está dizendo que é doutor fulano de tal e está dizendo que a vacina não presta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Fala, Yuri. Então, tem uma questão também que acontece que, por exemplo, como o Átila, ele conseguiu uma autoridade, já que ele passa um conteúdo verdadeiro e explicando, então, geralmente o que ele diz tem uma base científica por trás, por exemplo, ele coloca os links, essas coisas, então, se você for pesquisar o que ele fala, tá certo, na maior parte das vezes. Isso eu acho que acaba gerando também uma responsabilidade, porque se ele pegar e falar alguma coisa que seja mentira ou alguma informação falsa, ele automaticamente perde credibilidade também, o que afeta o trabalho dele. Então isso acaba gerando uma pressão indiretamente para ele sempre falar a verdade também e sempre pesquisar para passar um conteúdo bom. Sim, sim. Diferente de outras pessoas que já começam falando mentira, então ele só vai conseguir afetar as pessoas que não buscam por conhecimento, eles só buscam por uma resposta certa ou um viés da confirmação, né? Uhum. Sim, mas aí o que você está falando, Yuri, é interessante. Assim, é claro que o cara tem responsabilidade e, assim, é de se entender que essa responsabilidade é uma exigência da ciência também. O que o Átila faz não é ciência, tá, gente? A ciência não ocorre no YouTube, tá? Mas ele é um divulgador científico, ou seja, ele é um cara que tem uma formação científica e que divulga a ciência. E muitas das vezes, para poder passar para o grande público, né, ele tem que fazer resumos, ele tem que fazer simplificações, né? E aí muita gente critica isso, principalmente cientistas e coisa e tal, mas ele faz um importante trabalho de divulgação científica. Existiram no passado muitos outros. Eu, por exemplo, sou da época, né, do Carl Sagan, né, um grande divulgador científico, que também era um grande cientista, né, que produziu aquelas séries de Cosmos, mas a série antiga mesmo. Então, tipo assim, eles têm um lugar deles. E o que você falou é verdade, eles têm que estar, de certa forma, sempre tentando fazer muita pesquisa para não cair nessa contradição. Porque aí também é outra coisa importante. O cara pode ser uma pessoa muito conceituada, o cara pode ter um palco de consagração, ser um professor de Harvard, não sei o quê, mas se ele falar merda, ele vai ser cobrado, né? Se a pesquisa dele não seguir a regra direitinho, não seguir a metodologia certinho, ele vai ser cobrado, né? A comunidade científica vai cair matando. Aliás, essa é a importância do respaldo da comunidade científica, né? Por que não é qualquer artigo que eu escrevo que pode ser considerado conhecimento científico? Porque um dado importante, né, uma coisa importante do conhecimento científico é o respaldo dos colegas. Porque por recalque ou por simples, né, ofício, né, toda vez que você fizer uma merda na ciência, os outros cientistas vão cair matando em cima de você, né? E vão cair matando com toda a razão.
Por quê? Porque se você fez merda no seu projeto, se você, né, falhou no seu trabalho, né, se a metodologia estava errada, se as conclusões estavam erradas, né, é a obrigação da comunidade científica dizer que aquilo lá está errado. Né? E assim como é obrigação da comunidade científica reconhecer que aquilo está certo quando aquilo está certo. Né? É por isso que muitas das vezes, gente, o ritual do TCC que vocês vão fazer, da monografia, parece uma coisa tão traumatizante para os alunos, normalmente. Né? Porque o que é uma monografia numa faculdade? Você passa 2, 3 semestres, às vezes, escrevendo um trabalho, né? E aí, no final, você tem que apresentar esse trabalho para uma banca. Uma banca são formadas por professores. E ali, a banca vai bater em você. Ó, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui não está certo, isso aqui você tem que escrever melhor, isso aqui o método está errado, papapá, eu não entendi o que você quis dizer aqui, papapá. Às vezes você fica ali e sai destruído. Né? Já vi gente chorando e coisa e tal. Gente, mas esse é o trabalho da banca. O trabalho da banca é essa. É tipo assim, raramente, nunca, na verdade, vai acontecer de você chegar ali e escrever, o cara bater palma, caralho, bicho, você mandou bem. Sempre vai ter alguma coisa errada. E é apontando as coisas erradas do trabalho que o seu trabalho melhora. Né? Então é assim que a ciência funciona. Você escreve um artigo, você, ao submeter esse artigo a uma revista, você já está passando por quê? Por uma avaliação. Tem um editor, que geralmente é um cientista e coisa e tal, pá. Aí você vai... Aceitou? Aceitou. Aí eles vão publicar o seu artigo na revista. Aí essa revista, se for uma revista de grande impacto, seja uma revista que ela tem uma avaliação muito boa na comunidade científica, ela vai ser lida por muita gente. Né? E aí esse monte de gente vai começar a fazer a avaliação daquele trabalho. Né? E alguns vão começar a criticar e coisa e tal. E é assim que o modo da ciência funciona. Né? Operando a partir dessas discussões dos trabalhos que são feitos, né, individualmente. Tá? Tem muitas falhas na ciência, mas ainda é uma das melhores formas de você agir, né, dentro da nossa realidade. Ô, pessoal, aqui, eu tô vendo que a galera que estava falando, que eu não sei quem foi que passou aqui, alguém falando que acompanhou meu Facebook. Gente, faz isso não, gente, acompanha meu Facebook não. Eu sou muito treteiro no Facebook, cara. A Johanne está falando aqui, né? Eu sou muito treteiro no Facebook, tá, gente? E lá eu também não me reservo a necessidade de ser isento, não, tá? Eu tenho minhas ideias, eu defendo minhas ideias lá, entendeu? Aqui, por exemplo, na sala de aula, é como eu falei para vocês, como um cientista procura no seu projeto de pesquisa ser isento, como um repórter normalmente tenta ser isento nas suas reportagens, eu, como professor, tento ser isento na sala de aula. Agora, isso não indica, isso não quer dizer que eu não tenho as minhas ideias, isso não quer dizer que muito do que eu construo de aula é influenciado pelas minhas ideias, pela minha forma de ver o mundo. Tá? Claro que é. Né? É impossível. Isenção total é impossível. Agora, eu tento ser isento, tento mostrar os dois lados, apresenta isso. Mas, por exemplo, alguém pode criticar aqui agora e levantar o ponto. Mas professor, você está criticando os antivacinas e você não está mostrando o lado dos antivacinas. Né? Realmente, pode ser uma falha minha. Né? Agora, como uma pessoa que já fez biologia, uma pessoa que entende bem como funcionam as vacinas, né? O quanto é rigoroso, né, a pesquisa relacionada à vacina, eu posso dizer com uma certa segurança, né, de que muito do movimento anti-vacina está mais fazendo mal do que bem à sociedade como um todo. Né? As vacinas, de uma forma geral, são seguras, elas são uma ferramenta muito antiga, o modo de fabricação e o modo de se fazer as vacinas é bem entendido. Significa que a vacina é perfeitinha, ela funciona 100% e agora está... Não, claro que não. Né? A vacina tem suas falhas, ela tem suas reações, né? Algo que tem que ser estudado, tem que ser entendido. Né? Agora, o efeito prático das vacinas ao longo da história, ela já tá provada. Doenças inteiras foram erradicadas, né, graças às vacinas. Né? Então, a gente tem, por exemplo, aí a varíola. Né? Nossa, a varíola matou milhões na história da Terra. Milhões de pessoas morreram, tiveram suas vidas encurtadas e morreram de uma forma horrível por uma doença que hoje não existe mais. Você não vai conhecer nunca ao longo da sua vida uma pessoa que vai pegar ou morrer de varíola por causa de vacinas. Né? Então, e assim para várias outras doenças. Né? Então, tipo assim,
é uma discussão interessante, mas que para mim não tem o mesmo peso, não tem a mesma medida, né? Então, há alguém que possa dizer, pô, professor, mas então você já está influenciando. Sim, é isso que eu estou dizendo. De certa forma, todos nós influenciamos, né, a nossa narrativa a partir do que a gente tem de estudo, de entendimento. O que a gente pode fazer é o quê? É tentar estudar mais, entender mais, para não falar merda, né? Ou seja, para não ficar também falando besteira, né? E toda vez que alguém levanta algum ponto que seja interessante para o debate, o que eu posso prometer para vocês é que nunca vou cercear esse debate, ou seja, nunca vou cortar esse debate, né? A ideia é que a gente esteja discutindo, né? E inclusive que vocês não estejam acanhados para apresentar a visão de vocês de mundo, tá bom? O áudio travou, gente? Aqui não, aqui não. Eu tô vendo que a gente está tendo alguns problemas técnicos aqui hoje, não sei se é a internet. Bem, pessoal, olha só. O Yuri está falando que teve a ocupação da B3 esse ano. Se o manifestante tivesse pesquisado só um pouquinho sobre o tema, não teria ido fazer o protesto. Foi a ideia errada que se propagou, várias pessoas, aconteceu aquilo. O Yuri, eu não sei do que se trata isso não, tá? Se você depois puder exemplificar melhor para a gente aí. Se até quiser falar para a gente, eu não sei do que se trata não, eu estou por fora mesmo. Tá travando, o pessoal tá falando que tá travando. Tá travando mais não. Tá não, né? Tá não. O Yuri também fala que tinha aquele cara dos Estados Unidos que falava máquina climática, controlar o tempo. Gente, olha só, esse negócio de tempo, de clima, a gente já falou no ano passado, olha só, é mais complexo ainda, né? Porque não é um negócio tão imediato quanto o coronavírus. Uma coisa tão imediata quanto o coronavírus, que estava matando as pessoas na cara dura, todo mundo vendo. Né? A gente já teve essa confusão de informação. Imagina uma coisa tão mais difusa quanto o clima, né? O troço é tenso, tá? E olha, eu vou falar para vocês, muito do que a gente for falar aqui agora, nesse ano, é também tenso, porque são assuntos também complexos. Violência, gente, vamos discutir violência. A gente vai discutir violência aqui na nossa aula. A violência em si é um assunto extremamente complexo. Não só as origens da violência, né, mas como também a solução para a violência. Olha só, é muito complexo. Tá? Então a gente vai ter várias, e aí eu vou querer de vocês, né, tanto aqui nesse ambiente síncrono quanto na sala de aula, que vocês levantem os pontos, que vocês levantem o que vocês acham, né? Mais que vocês acham que seja polêmica a visão de vocês, né? É interessante para que a gente possa, né, conseguir construir um conhecimento coletivo aqui, tá? Bem, pessoal, aí, meu pai que não vacinou minha irmã, para casa a vacina mate todo mundo, ela conservar a geração. O Mikael falou que aqui. Não sei, o Mikael, quantos anos tem a sua irmã, mas por enquanto ainda não está podendo vacinar, eu acho que crianças não, né? Eu acho que ainda não chegou para as crianças ou para pessoas menores, não. Tá? E aí, por que não chegou agora? Não chegou até agora porque precisa de toda aquela pesquisa, precisa de todo aquele cuidado. Primeira coisa que se faz numa pesquisa de vacina, antes mesmo dela chegar à fase 2, fase 3, é comprovar que ela não vai fazer mal. Né? Ou seja, a primeira coisa que se faz, o primeiro teste que se faz, né, é de que essa vacina não vai matar ninguém. Né? Mas eu vi alguém que morreu, não sei o que assim. Às vezes, reações, principalmente reações alérgicas, podem levar pessoas à morte, sim. Né? Houve esses casos e, assim, não pode se esconder isso. Teve uma mulher lá na Austrália que morreu, parece que uma menina lá na Inglaterra que morreu, mas vejam vocês, eu estou falando de uma mulher na Austrália, eu estou falando de uma mulherzinha lá ou seja, isso comparado ao número de mortes que o coronavírus pratica, né, causa, né, é um peso que, tipo assim, vale a pena o risco, né? Se eu tenho 1 em 1 milhão a chance de ter uma reação alérgica e essa reação alérgica até poder me levar ao óbito, né, essa chance é ínfima se comparado à chance que eu tenho de morrer por causa do coronavírus. Né? Então, essa é uma questão também que tem que ser colocada lá, infelizmente uma questão de cálculo mesmo.
Tá? Agora, é óbvio que se começar a morrer um aqui, morre outro ali, morre outro lá, morre lá, aí isso aí já está fora do padrão, do parâmetro. Então, o que eles fazem? Antes de começar mesmo a vacinar, a primeira coisa que eles fazem é testar a segurança da vacina. Depois que ficou bem claro que a vacina não mata, né? Aí o que eles fazem? Aí eles começam a testar a eficácia da vacina. Né? Aí você já tem a fase 3, a fase 4, né? O pessoal fala na época da vacina da Zika, todo mundo teve reação, inchaço, braço, enjoo. Então, tanta vacinas para dengue, Zika, são vacinas mais complexas. Né? Por incrível que pareça, nem todo vírus consegue, né? Você consegue produzir vacina. Não se tem vacina para AIDS até hoje, está se testando algumas ali, né? Ou existe alguma expectativa de um certo sucesso, mas, por exemplo, dengue, não tem uma vacina ainda viável até hoje para dengue, né? Mas por quê? Porque então se conseguiu vacina tão rápido para o coronavírus e não tem vacina para esses outros vírus, né? Primeiro, porque o volume de dinheiro que se usou para investir, né, na vacina do coronavírus nunca foi visto na história da humanidade. Né? Segundo, que o coronavírus, como muitos outros vírus, né, de gripe, eles têm uma condição muito mais propícia para a formação de vacina do que, por exemplo, a dengue e a AIDS, né? Que possuem cepas muito distintas, né? Possuem, né, questões de mutação que meio que inviabilizam a construção de uma única vacina. Né? Então, e outra coisa, o coronavírus, querendo ou não, a gente teve um surto, se eu não me engano, foi em 2002, né, de corona, que esse surto ele surgiu e depois desapareceu. Eu não sei se foi 2002 ou se foi 2008, uma coisa assim, mas um surto de corona que ele apareceu e sozinho ele perdeu força. E aí o que aconteceu? Naquela época, já prevendo uma capacidade pandêmica do coronavírus, muitos institutos começaram a desenvolver vacinas. Mas a partir do momento que o próprio vírus perdeu força e a mutação levou ele a desaparecer, muitos laboratórios abandonaram a pesquisa. Não, isso aqui não vai rolar, não. Então, quando esse novo surto surgiu, né, muitos laboratórios já tinham, né, vacinas engatilhadas em fases posteriores de desenvolvimento, o que encurtou bastante, né, esse processo. Foi um recorde. A vacina para o coronavírus levou 1 ano e meio, quase 2 anos. Ele é um recorde na história das vacinas. Até então, o recorde que a gente tinha era para cachumba, 4 anos, acho, 4 anos e meio, uma coisa assim. Né? Mas, assim, ainda assim, né, tem muita coisa que só o distanciamento da história que vai nos mostrar. Né? Agora que a gente ainda está vivendo a pandemia, a gente ainda está vivendo essa coisa, as informações estão meio confusas. Depois, daqui uns 5, 6, 10 anos, as pessoas vão poder olhar para trás e vão poder analisar certinho tudo que está acontecendo agora, desde o próprio coronavírus até, né, a vacina, os efeitos da vacina e coisa e tal. Tá? E o Yuri coloca aqui, aquela questão foi que entraram na sede da Bolsa, da Bolsa de Valores, para protestar porque a Bolsa tinha subido e o PIB tinha caído. Só que o pessoal estava achando que os investidores da Bolsa lucram com a pobreza e a fome. Protestam contra o desemprego, a fome e a pobreza, sendo que isso não tem relação nenhuma com a B3. Bolsa só subiu porque o valor de algumas empresas influenciava muito a B3. Acho que até que tinha explicação isso no meu status. Ô Yuri, depois, não é para agora, mas depois a gente vai discutir um pouquinho sobre Bolsa de Valores sim, tá? A gente vai discutir isso quando estiver falando sobre fases do capitalismo, tá? Mas realmente a economia é uma coisa muito, muito complexa. Tá? Agora, o que você tem que entender é que o setor financeiro, o setor financeiro nasceu lá no século XVII, XVIII, para dar suporte ao que a gente chama de economia real. Né? E o que é a economia real? É a economia que realmente gera riqueza. Né? É o trabalho, produtos, compra, venda, essas coisas todas. Né? E o setor financeiro nasceu para dar suporte a isso. A gente vai explicar melhor isso já nas próximas aulas. Tá? Só que o que acontece? Nós hoje vivemos uma realidade em que o setor financeiro meio que se descolou da economia real. Né? E o que você falou aí na verdade, um problema.
você ter uma bolsa de valores valorizando, né, enquanto a economia real está estagnada, isso mostra um descolamento do setor financeiro à economia real, que é problemático até para o setor financeiro, porque o setor financeiro ele precisa do que a gente chama de lastro. O que é o lastro? Lastro, num barco, né, é aquela parte em que eles colocam pedras no fundo do barco para o barco poder flutuar direito. Você tira o lastro, o barco vira, né? Então, o que acontece? O setor financeiro, ele sem o setor econômico, ele é um barco sem lastro. Ele vira, porque ele em si não produz nada, né? Então, quando você tem esse descolamento da economia real, isso já mostra, isso já demonstra que existe alguma coisa muito errada na nossa economia. Na economia como um todo, eu não estou falando só do Brasil, estou falando da economia mundial, né? Então, quando os manifestantes foram lá, eu não vi esse episódio, mas quando, eu acho que foi o negócio do touro lá, né? Agora eu estou pescando aqui a situação. Mas quando você vai lá, né, e vê que o setor financeiro ele tem, né, um certo desenvolvimento à parte da economia real, isso pode demonstrar, sim, um problema sério na nossa economia. Agora, se os manifestantes estavam corretos, não estavam corretos, isso aí eu não tenho muito material para falar agora, porque realmente eu não vi a reportagem. Eu vi por alto, que os caras colocaram lá um boi lá de carnavalesco lá para meio que imitar, né, aquele boi que tem lá no Wall Street, né, aquele touro, né? E aí botaram, só que o touro lá do Wall Street é bronze, né, puro, pesa não sei lá quantas toneladas de bronze, né? E aí eles colocaram touro de fibra de vidro aqui, né? Não sei, assim, é uma treta que eu não me aprofundei muito, não. Achei realmente bobagem. Mas, assim, a gente vai ver depois que existe um problema real hoje, não só no Brasil, mas no sistema do capitalismo como um todo, né, em que o setor financeiro tem se descolado da economia real, e isso tem prejudicado a economia real e, com o tempo, vai prejudicar o setor financeiro também. Tá? E muitas das vezes, e aí eu quero deixar bem claro, a nossa primeira aula de hoje, que praticamente não rolou, né, mas eu achei muito interessante o nosso diálogo aqui, mas, assim, nossa primeira aula que a gente vai falar, e aí quando vocês consultarem lá o material, eu peço que vocês olhem com carinho os vídeos, as coisas que eu postei lá, tá? Nem tudo lá é obrigatório vocês assistirem, verem, ouvirem, tá? Tem coisas lá que são facultativas, mas, assim, olhem com carinho os vídeos, porque a primeira matéria que a gente vai falar aqui é exatamente essa questão de esquerda e direita, de capitalismo e socialismo, tá? E eu quero que vocês entendam que, por exemplo, ao longo das nossas aulas, toda vez que a gente for fazer algum tipo de consideração depreciativa em relação ao capitalismo, não é que eu esteja falando para vocês que o capitalismo tem que acabar. Muito pelo contrário. Acho que o capitalismo é o melhor sistema que eles têm para hoje, né? O que eu estou querendo dizer é que algumas das falhas do capitalismo podem, inclusive, causar a ruína do capitalismo. Se não houver uma análise crítica sobre esses problemas, né, o capitalismo tende a fracassar, né? Ou pior, ter êxito e criar uma sociedade que é uma sociedade de bosta, né? Porque, afinal de contas, um sistema econômico ele deve prestar a uma sociedade. Ele está ali para prestar serviço a uma sociedade, e não uma sociedade prestar serviço a um sistema econômico, né? Então, quando a gente tem uma sociedade que não nos agrada, e eu acho que é meio consenso entre todos que a sociedade atual não é uma sociedade legal, não está bom o negócio, né? Isso é uma prova de quê? É uma prova de que o sistema em si está falhando, né? E o que a gente tem que entender é aonde que ele está falhando, por que ele está falhando e o que pode ser feito para ele melhorar, né? Infelizmente, na internet, como eu falei para vocês, aquele mar de ruído, né? Infelizmente, hoje em dia na internet existe uma guerra fria em que se discute muito sobre capitalismo, socialismo, esquerda e direita, mas as pessoas não têm ideia, né, dos conceitos. Elas não sabem o que é esquerda, elas não sabem o que é direita, elas não sabem o que é capitalismo, elas não sabem o que é socialismo, né?
e aí fica aquela bobeira, e aí, você é comunista, não sei o quê, e não se discute os problemas reais da sociedade. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui, né, já na quinta-feira, na aula presencial, é tentar discutir com vocês um pouquinho sobre esses conceitos. Pessoal, já são 11h40. Hoje foi uma aula excepcional, porque foi a nossa primeira aula. Como eu falei para vocês, a ideia não é pegar 2 horas de aula, tá? A ideia não é essa, tá? Mas de vez em quando a gente vai estender um pouquinho a nossa aula, tá? Mas eu não vou passar muito mais daqui, não. Quinta-feira agora, nós presencialmente vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da disciplina, e aí eu vou voltar a esse assunto aqui, e a gente vai efetivamente começar a falar sobre modelos políticos e ideológicos, tá bom? Depois, semana que vem, eu também já vou compartilhar um vídeo meu, tá? Que tem um pouquinho de eu explicando também sobre esses modelos, tá? Caso a gente não consiga se aprofundar aqui de forma síncrona. Beleza, gente? Ó, quero agradecer muito a presença de vocês, a participação via chat, a participação via áudio, pedir desculpa aí pelos problemas técnicos, e até quinta-feira estaremos juntos lá pela primeira vez neste ano, tá bom, gente? Valeu, até!